Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós vamos falar a respeito da profecia. É bíblico profecia nos dias de hoje? Ainda tem profetas? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo. Antes eu gostaria que você se inscrevesse, desse o seu like para fortalecer o canal. Compartilhe, por favor, é um pedido meu. E ative o sininho de notificação, porque daí chegando vídeos novos, o YouTube lhe avisa. Sem mais demora, eu quero ler um texto que está em Atos capítulo 2 e o versículo 17. Diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Percebe? Esse texto está em Atos dos Apóstolos, mas essa profecia está no livro do profeta Joel, que está no Antigo Testamento, apontando que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne, irmão Medeiros? É isso que nós vamos descobrir agora. Bom, primeiramente você tem que entender o seguinte: no Antigo Testamento somente 3 tipos de pessoas tinham Espírito Santo. Isto é bíblico: o profeta, o rei e o sacerdote. Então o povo era guiado por profecias de santos homens de Deus, era guiado por profecia, era guiado pelo ensinamento que era obrigação dos sacerdotes ensinar, e obviamente o rei também tinha que ter Espírito Santo para governar com justiça. Pois bem, só que nos últimos dias essa profecia aponta que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Por quê? Se você notar, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que o véu se rasgou. As pessoas veem esse texto, leem, o véu rasgou, tá, mas rasgou. Não entende a grandeza desse o véu se rasgar. Por quê? No tabernáculo existia 3 compartimentos. 3 lugares: o ato exterior, o santo lugar e o santo dos santos. E no templo também era o mesmo modelo: o ato exterior, o santo lugar e o santo dos santos. O ato exterior é onde ficava o povo que não tinha Espírito Santo. O santo lugar ficavam os sacerdotes, e o santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão dos pecados. Quando esse véu se rasga, o Senhor Jesus nos dá, através da sua graça, do seu amor infinito, a capacidade de todos nós podermos ter uma maior intimidade com Deus e adentrar no Santo dos Santos. Isso é tremendo. Então, hoje em dia, todo mundo pode ter ou ser batizado com o Espírito Santo. Mas, se você notar, o batismo com o Espírito Santo aconteceu justamente em que dia? O dia de Pentecostes, que para o povo judeu é uma festa judaica que significa a entrega da lei. Comemora-se a entrega da lei, quando Deus entregou a lei para Moisés. Você acha que é por acaso? É óbvio que não. O batismo aconteceu justamente no dia de Pentecostes, para que, ao ser batizado pelo Espírito Santo, eu possa ter uma maior compreensão das Escrituras Sagradas, uma maior compreensão da Bíblia. E o que me motivou a gravar esse vídeo é porque eu estou em grupos de Facebook e WhatsApp. E eu vi relatos de pessoas, 3 relatos de pessoas diferentes que ficaram em live de profetas, e esses profetas falaram: pode chamar no WhatsApp que eu vou orar. E quando essas pessoas chamaram, essas pessoas ficaram pedindo dinheiro. E ao dizer que não pagariam para ninguém orar, uma disse que era porque estava desempregada, as outras 2 não quiseram entrar em detalhes. Uma foi xingada e as outras 2 foi bloqueada imediatamente. E aí agora eu estou explicando o porquê que isso acontece. Tais falsos profetas que ficam no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, seja lá onde for, eles só têm essa audiência porque tem quem procure. Então, essa oferta, ela tem porque tem demanda. E aí é que eu digo:
A profecia no Novo Testamento, ela não está de maneira nenhuma em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. E eu provo isso na Bíblia. Mas antes, eu quero só falar uma coisa. Você vê aqui em Atos, capítulo 11, versículo 27, um texto assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo. Você vê o Ágabo fazer duas profecias, uma falando que haveria fome em Jerusalém, e a outra ele dizendo que Paulo seria preso. Você vê inúmeras cartas, você vê o Atos dos Apóstolos, é um livro grande, e você não vê quase nenhuma profecia. Por quê? Porque nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne, e não somente sobre o rei, o profeta e o sacerdote. Ou seja, nós não temos necessidade de sermos guiados por profetas no Novo Testamento. Entende onde eu quero chegar? Então, se essas pessoas foram enganadas, é porque elas não atentaram para isso. E agora eu vou encerrar aqui o vídeo mostrando aqui uma coisa que o próprio apóstolo Pedro falou. E ninguém tem mais autoridade para falar do assunto que o apóstolo Pedro. Ninguém. E você vai descobrir por quê. Olha, 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 16 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Lembra? Quando Jesus foi batizado e veio uma voz do céu, ele estava no momento, ele foi testemunha. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Agora ele está falando de uma outra, de um outro relato. Houve esse relato no batismo, e houve esse relato quando Jesus estava no Monte das Transfigurações, quando Elias e Moisés chegou. Pedro estava lá. Pedro ficou olhando aquilo espantado, Jesus ali tremendão, e vendo ali Moisés e Elias apontando para ele, porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E aí agora eu vou mostrar aqui, ó. Temos assim, versículo 19, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até o dia em que clareie a estrela da alva e nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Bom, Pedro está falando da superioridade. Leia 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 até o 21. Ele está falando da superioridade da palavra de Deus. Essas experiências espirituais que ele teve no monte, quando Elias e Moisés foi, são inferiores à palavra de Deus. Então, o ensinamento, a pregação, ela é superior. Por isso esses tais falsos profetas enganam. Aliás, muito se vê no livro de Coríntios falando, né, a respeito de profecias. Aí eles começam a citar vários versículos de Coríntios. Entenda que a igreja de Corinto, ela era uma igreja carnal. Ela queria manifestar muitos dons, mas era uma igreja sem frutos, carnal. E provavelmente a maioria das profecias também era o carnal, a ponto do apóstolo Paulo ter que pedir ordem no culto, para você ver como que estavam na carne. Amém? Então, no Novo Testamento ainda continua havendo profecia? Sim, mas é muito reduzido. Se você for uma igreja que tiver 30, 40 profecias e pregar 10 minutos, pode pular fora. Deus abençoe, fiquem com Deus.